Ora, antes de mais nada, obrigado, Ricardo, por a possibilidade então de poder hoje ministrar a palavra. E também sinto-me bem porque estou em família. E isso é muito bom. E estava a pensar, enquanto pensava o que é que iria falar hoje para todos nós, então surgiu algo que ficou no meu coração, enquanto só aqui. Ok. Assim, está bem? Ok, está ótimo. E nesse aspecto veio algo ao meu coração, que eu já vou explicar então esse porquê. Está ótimo. Então, assim sendo, o tema que eu trago hoje é serenidade. Serenidade. Mas serenidade não é a ausência de conflito. Isso é o que falam aí fora. Serenidade na Bíblia é serenidade com problemas por resolver. Porque o coração fica em paz com o nosso Deus, no meio do caos. Então, o título que eu trago hoje é Serenidade em meio ao caos, confiando no pastor que guia. Sabias que no ano de 2024 foram 34,3% de portugueses com mais de 6 anos para cima que apresentaram sintomas de ansiedade. Ansiedade generalizada. Estamos a falar, se traduzirmos isto em números, estamos a falar em 3.468.600 pessoas. Então, isto é muita gente que vive no meio de ansiedade. Quase sempre a ansiedade está ligada a uma emoção principal, o medo, de facto. Especialmente o medo do que pode acontecer. Medo do futuro, de cenários imaginados. Muito provavelmente, e se, em vez de eu ficar no aqui e no agora, e no aqui e no agora estamos todos bem, a cabeça, os pensamentos aceleram e precipitam-se no futuro. Então a ansiedade é daquelas coisas terríveis que acaba com a paz do ser humano. E pode persistir sem motivo concreto, porque muitas vezes no inconsciente ativa-se coisas que o consciente nem sequer toma consciência. Então vive-se mais no pensamento do que na ação, a ansiedade. E sendo assim, pode trazer sintomas físicos complicados, palpitações, tensão, insónia e questões emocionais, preocupação constante, inquietude. Portanto, a ansiedade acaba por ser um medo projetado no futuro. E que medos são estes? A título só de exemplo. Medo de falhar, medo de não ser bom o suficiente, medo do julgamento, de perder alguém ou algo, um emprego, por exemplo, uma pessoa, um familiar, uma situação económica, de não estar à altura, de não ter controle. Interessante. Porque as coisas fogem ao controle. E eu não sou Deus. Medo da dor e de ficar preso na dor, achando que vou ficar ali perpetuamente para sempre. Medo do sofrimento. Medo de não ser quem sou. Por exemplo, falta de identidade. Então, se a ansiedade é uma coisa tão presente e, com muitos tentáculos, então eu tenho 3 perguntas para hoje, ao qual o nosso texto, a Bíblia, vai responder. Primeira pergunta. Queres saber como te sentires mais tranquilo ou tranquila? Uma pergunta razoável. Outra. Queres aprender o que te está a afetar? Onde é que está verdadeiramente a questão? Terceira questão. Como seria viver com serenidade, com problemas por resolver? Então, se te interessou alguma destas perguntas, hoje estamos aqui para isso.
Luísa, uma mulher chamada Luísa, sempre foi forte. Quando o pai morreu cedo, ela segurou a mãe. Quando o filho ficou doente, ela moveu mundos para o tratamento. Quando o marido perdeu o emprego, foi ela quem levou a casa às costas. Mas havia noites em que a força desaparecia. Ela ficava sozinha, na cozinha, às escuras, com a mão no rosto e o coração apertado, cheia de medo do amanhã. Numa dessas noites que não conseguia dormir, a ansiedade parecia um nó no peito. O silêncio da casa, que lhe dava normalmente paz, agora esmagava. Levantou-se devagar, foi até à cozinha e sentou-se à mesa, sem acender a luz. E ali no escuro fez uma pergunta em voz baixa a Deus. Deus, estás aí? Porque eu não estou a aguentar mais. Ficou um tempo sem resposta. Apenas o som de um relógio distante. Tic-tac, tic-tac. Entretanto, de repente, a luz do corredor acendeu-se. Era o filho. Com 8 anos tinha acordado para ir à casa de banho. Viu a mãe sentada ali no escuro. E sem dizer nada, o filho foi até ela. Encostou-se no seu braço. Ficaram ali os dois, em silêncio. Ele voltou a dormir e ela ficou mais um pouco. E percebeu algo tão simples quanto profundo. Ela estava no escuro, mas não estava sozinha. A luz tinha acendido. Deus tinha respondido. Não com palavras, mas com presença. Então Deus sabe. Deus está lá. Deus sabe. Deus está lá. Mesmo quando não o sentimos, porque todos nós passamos por noites tenebrosas da alma, em que com a dor nem sequer conseguimos sentir Deus. Mesmo quando temos medo, mesmo quando em tudo nós grita por controle e segurança. E é a altura de abrir mão do controle, porque todos nós gostamos de controle. E então, abrir a mão do controle para Deus, esse é o ponto, de facto. Há um teólogo e filósofo cristão, Henry Nouwen, que dizia e diz: a vida espiritual não é uma vida antes, depois ou além da nossa vida do dia-a-dia, da vida cotidiana. A vida espiritual pode ser encontrada no meio de tudo isso, do caos, da ansiedade, da dúvida, da confusão. E é precisamente ali que devemos encontrar o nosso Deus amoroso. Então, a ansiedade é daquelas coisas que hoje vamos falar. E ainda hoje, inclusive quando subo aqui, ainda sinto aquele friozinho na barriga, nos primeiros minutos, é verdade. E hoje vamos falar sobre um salmo, em que a minha mãe, antes de falecer, nos cuidados paliativos da CUF, em Santos, na altura quando havia ainda a CUF em Santos, agora já não há. Então, ela estava na cama, deitada. Já o corpo parecia um cadáver seco, longe dos tempos áureos dela. Em 2 anos, a doença consumiu-a, com 86 anos. E, de facto, a única coisa que ela via de verde era uma janela que tinha uma árvore com uma grande cúpula verde verdejante. E ali, ela recitava o Salmo 23 de cor, que lhe trazia consolo. E isto era o que ela, em consciência, recitava antes de morrer. E o meu irmão que está aqui hoje, teve a oportunidade de gravar a minha mãe recitando este salmo que lhe trazia conforto. E então, isto é serenidade em meio ao caos, confiando no pastor que guia. E é disto que vamos falar. Na Bíblia Viva, diz assim o Salmo: o Senhor é o meu pastor, Ele me dá tudo o que preciso. Verso 2. Ele me leva aos pastos de verdura verde e macia para descansar. Quando sinto sede, Ele me leva para os riachos de águas mansas.
Ele me devolve a paz de espírito quando me sinto aflito. Ele me faz andar pelo caminho da justiça, por amor do seu nome. Mesmo que eu ande pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, continuo tranquilo e não me sinto medo, porque a sua vara e o seu cajado me protegem. Isto é a Bíblia viva. No entanto, não foi assim que eu aprendi na escola dominical. Ainda há bocadinho estava a falar com a Bela, quando as nossas origens sobre a igreja e os meus sobrinhos que andam por aí. E como eu aprendi na escola dominical, foi de outra forma, na João Ferreira Almeida, na tradução, que diz, e mais comum entre todos nós, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente por águas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Porquê? Por amor do seu nome. A causa é Ele, não somos nós. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado, o que é que faz? Me consolam. Não é para nos dar uma cachaporra, como eu costumo dizer. Já vamos ver para que é que serve. Isso mesmo. Então este salmo é um dos vários escritos por Davi. Quem se lembra, Davi, antes de ser rei, ele era quê? Era um pastor, de facto. Então é muito característico esta questão de pastor e ovelhas. Então, sendo assim, eu trouxe como símbolo, não é? Um pastor e uma ovelha. Alguém me ofereceu esta ovelha esta semana e eu era assim: como é que Deus faz as coisas? Eu vou falar de ovelhas e de pastores. Uma pessoa que veio do Brasil, de São Paulo, quando é que chegaste, Betty? Quarta. E apareceu-me dentro de um saco, aquele precisamente, esta ovelha. Eu fico a olhar para a ovelha. Eu era assim: olha que coisa tão estranha. Estou a preparar isto sobre ovelhas e aparece-me uma ovelha aqui à frente. Pronto, deve ser para isto para eu falar mesmo sobre ovelhas. Então, Davi era pastor de ovelhas, não é? E o Salmo 77, 78, 79 é Deus conduzindo Israel como um pastor conduz o seu rebanho. Lá está sempre a metáfora pastor-ovelha. E o Salmo 23, que hoje vamos nos debruçar, tem profundidade. É simples, mas tem profundidade e força por trás dele. Então é do Salmo 23 que vamos falar. E é interessante que Israel, ainda hoje, quem já foi a Israel, para já aquilo tem muitos trilhos, tem labirintos, mas a maior parte é deserto, de facto. Até foi uma desilusão quando eu tinha no meu imaginário outro tipo de Israel, mas há 2, 3 anos estive em Israel e realmente fiquei assim um bocadinho decepcionado. Mas foi engraçado ver uma coisa, que o pastor, existe sempre um pastor, existe sempre um cão, existe sempre uma criança, existe sempre um pequeno rebanho, assim nas regiões mais remotas. E ainda hoje tem o pastor que atravessa o deserto e que está presente nos campos ainda hoje, em Israel. Então é isto, pastores andam com as suas ovelhas. Um pastor, uma criança, um cachorro, um pequeno rebanho. E o salmo é como se fosse a travessia do deserto. Pastos verdejantes, águas tranquilas, veredas, caminhos, trilhos, vales da sombra da morte, penhascos, desfiladeiros nas encostas, nas montanhas íngremes de Israel. Mas termina na casa do Senhor. E termina no consolo. Termina na chegada. Então é disto que tem a ver com a escrita de Davi. E o primeiro versículo do Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Aqui estamos a falar da relação entre pastor e ovelha. A palavra pastor. Hoje, o pastor e a ovelha vai dizer muita coisa para nós. E vou estar a falar sobre pastor e ovelha e a relação que estamos aqui a falar. É como uma metáfora.
compreensiva e íntima que até aqui apareceu nos Salmos. O pastor vive com o seu rebanho. A tradução, quando diz o Senhor é o meu pastor, dizem os estudiosos, não é bem esta afirmação, o Senhor. A palavra que lá está, dizem os estudiosos, que é Yahvé. É mais, ó eterno, vírgula, meu pastor. É diferente. Pelo menos para mim ganha uma força enorme quando é uma declaração pela suficiência de Deus e em Deus. Eu estou absolutamente, por causa desta plena suficiência de Deus e em Deus, eu estou completamente cuidado e suprido. De nada tenho falta. Ó eterno, vírgula, meu pastor. Não é que tenho tudo o que desejo. Aliás, porque se eu tivesse tudo o que desejo, já me tinha matado. Eu ia morrendo à procura da felicidade. A verdade é essa. E por causa disso, passei um burnout, passei uma depressão e levei 15 anos a restaurar-me. Então o pastor sabe o que é que a ovelha precisa. Sabe como pastorear essa ovelha. Ó eterno, meu pastor, nada me faltará. Então, este não me falta nada é do que é necessário. E em Mateus 6, que apenas precisamos para estarmos bem, vida e corpo. Quanto a projetos de ter dinheiro, quanto a projetos de ter vivendas, quanto a projetos de ter, sei lá, outro tipo de coisas que cada um de nós pode desejar. Até motas, não é, Daniel? Yeah. A questão não está aí no desejo. Está no que é necessário. Eu também quero uma moto. Né? Calma. Portanto, estamos juntos. Então, desejo versus necessidade. E nós somos... Os nossos desejos estão sempre, parece pipocas, a aparecer, de facto. Porque estamos sempre constantemente a ter estímulos da publicidade, dos amigos, das vozes, do cotidiano, dos valores, do pós-modernismo, que é o contexto onde nós vivemos. Então, tudo isto puxa pelos desejos. Mas o que Deus promete aqui, ó eterno, vírgula, meu pastor, não é? Então ele diz é que, querido, querida, não te vai faltar nada. É isto que ele diz. Uma expressão que antigamente me assustava, hoje ainda me assusta, para ser franco, mas já me assusta menos um bocadinho depois de muita coisa que já passei na vida, que diz, quando disseram esta primeira vez esta frase que eu ouvi, e assustou-me tremendamente, quando tudo o que tiveres é Deus, então tens tudo o que precisas. Uou! E eu fiquei, a primeira vez que eu ouvi, oh Deus, não, espera lá, então eu me projeto isto, então isto, aquilo. Então por isso, ele começa neste versículo, ó eterno, meu pastor, nada te faltará, nada me faltará. Então isto me leva à minha reflexão da minha vida. Onde é que eu, no percurso da minha vida, malta, eu parece que tenho 30 anos, eu sei, mas já tenho 57. Onde é que eu, durante todo o percurso da minha vida, muitas vezes coloquei a minha confiança? Onde? O meu controle. Tenho aqui alguns apontamentos nesse sentido. Na minha conta bancária. Substituiu durante muito tempo o meu Deus. Este, ó eterno, meu pastor. Ok, sim, vou à igreja, acredito em Deus e tal, mas, ok, isto é o que me segura. Os meus mamons, os meus falsos deuses, onde eu ponho a minha confiança, coloco a minha confiança. Depois, quando às vezes esta falhou, eu pensei assim, bom, então vou confiar no meu intelecto, no meu conhecimento, na minha confiança própria, na minha força de vontade. Querem saber um segredo? Essa também falhou. Depois pensei assim, bom, na economia. Depois veio uma série de coisas, pum, também fui ao ar. Com a bolha 2008, quem ainda se lembra. No networking, também, durante uns tempos, foi
o meu mamon. Ok, eu conheço este, conheço aquele, conheço o outro. Estes vão-me safar. E Deus, até eu chegar onde Deus queria com o meu coração. Então, outro Deus substituto que foi abaixo. Depois pensei assim, bom, espera, eu tenho capacidades. Fui estudar, estudei. Então, competências, capacidades para manejar e às vezes manipular a vida. E eu às vezes até brinco com a minha família. Epá, eu sem estudos fartava-me ganhar dinheiro. Agora, estudei tanto, agora não sei como ganhar dinheiro. Até parece uma brincadeira de Deus, uma ironia. Também confiei em pessoas ou instituições, também foram mamons que substituíram Deus. Mas até essas, Deus me mostrou, não é por aí, meu querido. E sabem quem foi o último que eu quis confiar para substituir Deus? O meu egocentrismo, eu mesmo. Eu achar que tinha direito. Ao colocar o meu eu no lugar de Deus. Às vezes, se calhar narcisismo. Eu sou bom o suficiente. Eu sou atrativo o suficiente. E Deus disse, não é por aí. Então, ó Eterno, meu pastor, nada me faltará. É por aqui o caminho, querido. Anda lá. E depois, verso 2, continua. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Vamos continuar a falar do pastor e da ovelhinha. Água em Israel não é coisa abundante, não sei se têm conhecimento disso. Chuva é uma realidade que só existe de 3 em 3 meses. Verdes pastagens é muito raro em Israel. A terra é seca, é deserto. Então quer dizer que só durante 3 meses é que verdadeiramente existe algum verde por lá. Então o pastor vai sempre em busca de pastagens verdes. Oásis, nascentes de águas. E é o pastor que tem que procurar. Não é a ovelha. A ovelha. Então a rotina do pastor qual é que é? Toda a manhã o pastor se levanta, conta as ovelhas, ovelha por ovelha, e sai para contar o rebanho e procurar pastos verdejantes, águas tranquilas, verdes pastagens. Então este é o trabalho do pastor. Em algumas situações, ele vai encontrar até verdes pastagens a quilómetros do aprisco. Não é à toa que, quando o nascimento de Jesus foi anunciado, foi aos pastores. Porque o pastor é um caminhante por lá. E é aquele que passa as notícias porque vai cruzando com outros pastores. Então, o pastor por lá é como um peregrino. Agora está a ver a peregrinação para Fátima. Portanto, estes pastores andavam mais do que essa malta que vai até Fátima. Portanto, eles andam por Israel. Eles andam pelos labirintos dos trilhos de Israel. E como os pastores circulam, são chamados de beduínos. Sabiam disso? Eles não têm um lugar fixo. Eles estão sempre a andar, a buscar essas tais pastagens verdes. Então o verso 2 ainda diz, me faz repousar. O pastor me faz repousar. Dizem os estudiosos, e esta é fácil de perceber, um cão é fácil de domesticar, adestrar, não é? Como se diz, querida? Adestrar. Um cão, tu consegues domesticar ou adestrar. Consegues fazer, senta, dá a patinha, rebola, finge de morto. Consegues até ensinar um cão a pôr a bolinha na cabeça. O cão é engraçado. A ovelha não. Não faz nada disto. Não tem ovelha domesticada. Foi uma curiosidade que eu achei piada. A ovelha, inclusivamente, nem sequer pode ser forçada a deitar-se. Então, quando diz aqui, ele me faz repousar, ele me faz, não é que ele força. A ovelha somente se deita no pasto, pastos verdejantes, quando está
suprida, quando está alimentada, quando está satisfeita. Então, a ovelha, quando se sente segura, bem alimentada, bem satisfeita, bem suprida, deita-se, descansa, relaxa. Então, ele supre de tal maneira que a ovelha entra no descanso, sob o cuidado do pastor. E depois continua, ele me conduz a águas tranquilas. Continua o versículo. A ovelha também é estranha quanto à água, sabiam? Andei a estudar isso. Ela não bebe de água corrente. A ovelha tem medo. É muito comum em Israel, as ovelhas veem água corrente, ficam com sede, mas ficam à beira do riacho. Não se aproximam. O barulho da água assusta a ovelha. Ela tem medo de se aproximar. Então até é comum os pastores fazerem diques quando a água está corrente à beira desses riachos, para que a água fique ali parada, para as ovelhas irem beber a água. E vejam lá a pachorra de alguns pastores. Dão de beber às ovelhas com a água na mão. Vejam lá o cuidado do nosso pastor. O que faz? A ovelha é um animal assustado. Então, águas tranquilas é água parada, pessoal. Essa água não é qualquer água. A ovelha é exigente. E continuamos para o verso 3. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aqui nós temos um problema sério com este versículo. Com a nossa mania de ocidentalizar tudo. Olharmos isto com os olhos do século XXI. Então, restaurar a minha alma, nós pensamos assim. Ok, eu quero este Deus. Deus vai-me trazer alívio. Deus vai-me devolver o bem-estar. Deus vai-me sentir bem. A obrigação dele é fazer-me feliz. Então, isto seria ótimo. Mas o nosso Deus não é um Deus de autoajuda. Não é, ou melhor falando, não é um Deus de ajuda do alto. Não é isso que estamos a falar aqui. Estamos a falar aqui de restaura, é mais profundo. Restaura a minha alma. E usa aqui no texto, refrigera a minha alma. No original, no hebraico, esta palavra refrigera é entendida como restaura. Então pode ter dois sentidos. Pode ter o sentido de arrepender-se, renovação espiritual, e ele vai atrás de ti. Tu podes dizer, eu quero ir para a esquerda, e apareceres na direita, porque ele está no controle da tua vida. Não tem pressa, tu é que tens pressa. Pode demorar 17 anos, mas ele vai te conduzir onde ele quer e deseja. Ou ainda pode ser o restaura, que tem a ver com a minha vida, eu próprio. Restaurar muitas vezes no sentido quer físico ou psicológico. Então, refrigera a minha alma. E aqui está falando de uma ovelha perdida. A ovelha perdida, quando ela percebe que está perdida, ela olha em volta, não é? O rebanho não está mais por perto, ela não o vê já por onde anda, e o pastor tem que ir buscá-la. Por isso, a ovelha, às 99, e o pastor ainda vai buscá-la. E mais uma curiosidade da ovelha, mais uma curiosidade da ovelha, é que a ovelha, inclusivamente, não se habitua com outro pastor. Ela tem um pastor que ela escolheu e fica com ele. É interessante. Tanto que, lá por Israel, ninguém aceita pagamento em ovelha. É verdade. Se uma pessoa tem uma dívida, se quiser pagar com 10 ovelhas, o credor diz, não, por favor, ovelhas não. Eu não quero essas ovelhas, porque elas não me vão aceitar. Elas vão me dar muito trabalho, caramba. Então, a ovelha só pode ser transferida quase para o talho. Neste caso, coitadinha da ovelha, eu sei. Quer dizer que a ovelha, quando fica só,
E quando ela percebe que não tem pastor por perto, ela percebe que está fora do seu rebanho, que ela está perdida. E então ela começa a balir. É como se fosse mé, mé, e começa como se fosse a gritar por socorro, socorro, estou sozinha, estou desesperada, não sei o que estou aqui a fazer. Então a ovelha é assim. E o pastor vai atrás dessa ovelha. O incrível é que é isso. Não te larga. Vai atrás de ti. Vai buscar-te. Demora o tempo que for. Ele é eterno, não tem pressa. Às vezes são 20 anos. Então é isto. O restaurar a minha alma é isso. Leva o tempo que levar. Eu me perdi. Ele veio ao meu encontro. Ele veio-me buscar. Ele veio-me salvar. Socorrer em busca de mim. Então quer dizer que Ele veio me buscar e me levou de volta. Me restaurou ao rebanho. E me restaurou em sua comunhão, em sua intimidade. Que é diferente de religiosidade. Intimidade com Deus não é ativismo, malta. Intimidade com Deus é eu ter prazer em estar com Ele, na intimidade, em conversa, em procurá-lo. E não há nada neste mundo. Aliás, eu costumo brincar. Sabem qual é a diferença entre um adulto e uma criança? É o tamanho do brinquedo. E às vezes o brinquedo é pelo teu ego, pelos teus buracos da alma, as tuas sombras da alma, as minhas sombras da alma. Então eu preciso daquilo para me sentir importante, preciso daquilo para sentir status, preciso daquilo para sentir que sou bom, preciso daquilo para ter reconhecimento, preciso daquilo para me sentir divertido, porque senão sinto tédio, preciso daquilo porque senão eu não me sinto ninguém, acho que sou pequenino. E podia dar aqui montes de sombras da alma. Ou porque tenho medo e preciso de sentir segurança. Isto são os buracos da alma, as sombras da tua alma, da minha alma. Então, as ovelhas são assim. Mas não fica por aqui o texto. Ainda fica assim, guia-me, guia-me. Outro detalhe que eu aprendi foi que no Egito, pastor, vai atrás das ovelhas e vai comandando as ovelhas de trás para a frente. Em Israel é ao contrário. Pastor vai à frente das ovelhas. Então este guia-me tem a ver com isso. E os pastores têm um chamado e vão à frente. E têm um chamado específico, particular, peculiar. Uns por falta, outros por um barulho, outros por uma dicção. Eles vão guiando as suas ovelhas, estando à frente do rebanho, o pastor. E aliás, é muito comum também, outra parte, em Israel, por exemplo, que num desses lugares de pastos verdejantes, quando um pastor encontra um pasto verde, quando encontra alimento, ele não encontra esse alimento sozinho. Porquê? Porque outros pastores, não é? Encontraram o mesmo pasto. Porque eles andam pelos trilhos de Israel a cruzarem-se uns com os outros em procura porque é deserto. E passam a informação. Olha, ali há pastos verdes. Olha, ali hoje há água. E é assim que acontece. Então, e é interessante que quando encontra o pasto verde, não é só um pastor e o seu rebanho que está lá. Não, pode ser 7 pastores e 7 rebanhos estão lá todos misturados. Mas, quando ele faz o seu chamado peculiar, é muito interessante que as ovelhas, só daquele pastor, é que saem do meio da confusão entre as outras ovelhas do pasto verdejante e vão atrás e seguem o seu pastor. Por isso é que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, não de outro pastor. Então é deste contexto que estamos a falar sobre pastor-ovelha em Israel, de facto. E quando ele chama as ovelhas vão atrás dele. Por isso, Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E podemos procurar em muito lado satisfação para a nossa alma. Mas só quando estamos em intimidade e em contacto com Deus, para onde é que irei, Senhor, se só Tu tens as palavras da vida eterna?
Só isto sacia a alma. Não há mais nada que sacie a alma. Podemos projetar que a nossa felicidade está naquilo ou no que outro. Mas depois, quando estamos na situação, é só isto. Não há mais. Tudo foi imaginação. Nada satisfez, de facto. Foi seco apenas. E então projeto outra imaginação, outra expectativa para a frente. Mas quando chego lá, então, mas é só isto. E é uma desilusão constante atrás de desilusão constante. Então, mas o nosso pastor sacia, de facto. Então Jesus vai adiante e nós vamos atrás de Jesus. Não vamos à frente de Jesus. É interessante. Mas vamos atrás de Jesus. E claro que continua o nosso texto. Veredas da justiça. Mas vamos falar de veredas. O que são veredas, afinal? Reparem, o pastor precisa procurar água. O pastor precisa procurar alimento. Precisa procurar pastos verdejantes. Ou seja, já estou cansado de tanta procura que ele tem que fazer. Os pastores conhecem os trilhos de Israel. O deserto de Israel, inclusive, é um labirinto. É cheio de trilhos por onde andam. Também sabemos que chuva não é coisa abundante. Não chove todo o dia. Não chove sempre no mesmo lugar. Um dia choveu aqui, outro dia choveu ali, outro dia há água aqui, outro dia há água ali. Então, os pastores é que sabem onde está os pastos verdejantes, onde está a água, onde está o alimento, onde está o descanso. Ovelhas não sabem. E quando a ovelha toma a iniciativa de achar que sabe, meteu-se por maus caminhos. Meteu-se em trabalhos. Ovelha perdida. Ovelha perdida em muitas etapas da minha vida. Por isso é que uma ovelha se perde se achar que sabe mais que o seu pastor. Então, se veredas é isto, depois entramos. Veredas do quê? Da justiça. Continua o nosso texto. Então quer dizer que ele me leva no caminho certo para encontrar alimento certo e encontrar água. Ele me guia onde eu vou receber o que necessito. Então quer dizer que é o pastor que me conduz por esta travessia destas veredas da justiça. É o pastor que sabe como encontrar isto no labirinto do deserto. O lugar certo para a ovelha chegar, para eu e tu chegarmos. E acontece que nesse percurso, nessa busca de água, em busca destas necessidades, alguns caminhos são quê? Perigosos. São encostas íngremes, são desfiladeiros. Então o pastor tem que conduzir as ovelhas pelos caminhos certos, vagarosamente, cuidadosamente por esses trilhos. Então, veredas aqui, estamos a falar de caminhos. Da justiça, isto é muito que se lhe diga. Nós habituámos a olhar para a justiça como perfeccionismo, correção. Mas como é que o pastor, o Abba, ó Eterno, meu pastor, olha para a justiça? Velho Testamento. Oh, meus queridos, que eu amo-vos tanto. Vocês não fazem uma de jeito. Oh, trapos de imundícia. Não há nada que tu possas fazer que me agrade. Não estás nesse patamar. Então, porque Deus te ama tanto, este pastor te ama tanto e me ama tanto, eu vou morrer por ti. Porque te amo. E a diferença entre o cristianismo e qualquer outra religião é que nós não temos que pagar nada. Está pago. Chama-se graça. Que vem do amor de Deus. Então quero dizer para mim, justiça igual a amor. No caso de Deus. Em Cristo Jesus, nosso Salvador. Então por isso, é a graça que corrige a rota. E quando tu tiveres vontade de fazer alguma coisa para Deus, não é por cheque no céu. Isso não serve para nada. É porque tu te rendes a esta graça. Tu
Este amor te constrange. E então, tu queres fazer, limpar a igreja, limpar a sanita, seja o que for, em gratidão por aquilo que Ele já fez por ti. Até na oferta, se não for com o coração alegre, não dês. Malta, não estás a fazer nenhum favor a Deus. Deus quer um coração que se constrange pelo seu amor, porque nós não temos capacidade de procurar Deus. Nós não temos capacidade de amar Deus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o procuramos porque Ele nos procurou primeiro. Nunca é nada nosso, malta. A iniciativa é sempre de Deus. E é em Deus e termina em Deus. Agora posso ter um coração rendido, grato. Quero entregar por isto tudo. Então é a graça que corrige a rota. De facto. Eu quero dizer isto várias vezes, esta frase. É a graça que corrige a rota. Diz para o irmão, para o teu amigo, quem for que está ao teu lado. É a graça que corrige a rota. Então quer dizer que assim, no meu coração rebelde, eu me rendo. Eu me rendo. Assim eu me rendo. E continua. Veredas da justiça, porquê? Como é que diz o texto? Por amor do seu nome. Por amor do seu nome. Então é interessante que Deus não tem misericórdia. Deus não tem amor. A palavra tem, cortem, risquem. Porque é diferente. Deus é misericórdia. Não se pode negar a Ele próprio. Deus é amor. Ele não se consegue negar a Ele próprio. E sabem uma coisa? No Salmo 136, para além das misericórdias serem para todo o sempre de Deus, sabem durante quantas horas? Quer dizer, houve fases da minha vida que Deus só confiava em mim durante 2 minutos, se calhar. Eu queria ir para um lado, mas Ele queria que eu fosse para o outro. Mas, assim, regra geral, numa brincadeira agora com a Bíblia, sabem quanto tempo é que Deus confia no ser humano? 24 horas só. Porque as suas misericórdias se renovam todos os dias. Estávamos tramados se assim não fosse. Esta é a parte desta brincadeira. Deus é, não é tem. Deus é misericórdia. E Deus é amor, afirmado em 1 João 4:8. É Ele que me procura, malta. É Ele que te procura. É Ele quem ama. Então, Deus amoroso é o princípio, é a causa, é o fim de tudo. O alfa e o ômega. Por Ele e para Ele. Para sustentar o quê? O seu bom nome. O seu bom nome. Me transforma e cujos caminhos são os dele. E eu só sou feliz nos caminhos dele. Fui criado para isso. Fui criado para Ele. Por muito que eu procure outros caminhos, nunca vou conseguir lá chegar a sentir-me feliz. E se procuras a felicidade, é em Deus. Na intimidade. Então porque é que a minha natureza pecaminosa é tão difícil eu, Sérgio, querer ter com Deus? Até parece uma contradição. Porque não habita em mim bem algum. E o Espírito Santo é que muitas vezes está a cutucar-me constantemente. Sérgio, é na intimidade com Deus que tu és feliz. É na intimidade com Deus que tu tens serenidade com problemas por resolver. Então serenidade é isso. Não é problemas resolvidos. É a graça que corrige a rota. E termina no verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então a ovelha, porque anda por trilhos, caminhos, às vezes vai parar a estes caminhos. Que caminhos são estes? Da sombra da morte. Malta, mas não se esqueçam. A ovelha está com o pastor. Não é? Então, é o pastor que está a levar. E se calhar nunca pensaste nisso.
que a entrada nos vales da sombra da morte é o próprio pastor que a leva para lá. Interessante, não é? Nunca tinha parado para pensar nisto. Então, quando vou para o vale da sombra da morte, foi o pastor que me levou. E ele olha para trás e diz: por que paraste com medo? Podes vir, vem comigo. Então os vales da sombra da morte para as ovelhas aqui são inevitáveis. E todos nós vamos passar pelos vales da sombra da morte. Mas o pastor está conduzindo para pastos verdejantes ou águas tranquilas. É como se o pastor dissesse: podes vir, eu sei para onde estou indo. Vem comigo, vai valer a pena. Atravessa aqui comigo, vem. Se os vales da sombra da morte são inevitáveis, mas os vales da sombra da morte também são quê? Temporários. Porque vamos nos dirigir a pastos verdejantes, a águas tranquilas, para nos saciarmos e descansarmos. Malta, então não ficamos onde estamos. O medo de ficar preso na dor, ou o medo de ficar preso ali, vai passar. Mas nós, como humanos, muitas vezes pensamos que e perpetuamos aquela situação como se aquilo fosse uma fotografia no tempo para todo o sempre. E isso não é a realidade. Há mais. Há muito mais. E é no lugar da travessia, que não é para ficarmos no vale da sombra da morte, que Deus vai cuidando de nós também. Não são caminhos definitivos, são transitórios. Não ficamos lá. E a segurança das ovelhas no meio desse vale da sombra da morte? Como é que fica? Ovelha não tem garras. Ovelha não tem dentes. Ovelha não tem veneno. Ovelha não é veloz para sair a fugir dos lobos, ou das raposas, ou dos ursos, ou até do leão. Ovelha não tem instrumentos de defesa. Ovelha nem voa. Ovelha é vulnerável. Então a segurança da ovelha qual é que é? É o pastor. Tu estás comigo. E mais, este pastor, aí mencionado, tem uma vara. É um bastão curto, forte, denso, que eles carregavam à cintura. Não é tipo a polícia de choque, mas o tamanho era igual. Para quê? Para defender de um ataque de um lobo, de um cão selvagem, ou o que acontecesse ali no Vale da Sombra da Morte. Depois, o cajado. Cajado é para ajudar a caminhar. Com esta argola, puxa, se ela está aí para algum precipício, e com a outra ponta, toca para a esquerda, vá, querido. Agora mais para a direita. Agora para ali. E ele vai conduzindo neste Vale da Sombra da Morte perigoso. E Deus diz: vai. É a sombra da morte, eu sei. Mas eu serei contigo. Eu estou contigo. E é disto que se trata. Então, a segurança da ovelha, a nossa segurança, é a presença de Deus. E temos um Deus tão próximo, que está tão próximo, quanto nós o invocamos. Se tiveres, como no Salmo 139 diz: para onde fugirei do teu espírito? Se subir ao monte, tu lá estás. Se descer ao Sheol, ou seja, ao mundo dos mortos, tu também lá estás. Não há sítio nenhum que Deus não esteja permanentemente presente. Ele está sempre, sempre, sempre presente. Até quando eu estou a fazer porcaria. Eu é que às vezes meto um bloqueio, como se: oh Deus, tu aqui não te metas, tu aqui não vejas o que eu estou a fazer. Mas Ele está lá. E com muito amor diz: ok, faz lá a porcaria que tens a fazer, que eu vou ter que te levar para o sítio certo a seguir. Então, a tua destra me susterá, a tua mão direita me sustentará. A companhia de Deus para os rebanhos é isto. E como conclusão, estas são as ovelhas. Este é o nosso Deus. Que eu possa ajoelhar-me
diante de Jesus e clamar e dizer: ó Jesus, meu bom pastor, estou aqui de volta para clamar para ti. Então, o meu desejo é que Jesus seja suficiente na tua vida, na minha vida. E que eu dê este passo como ovelha, me juntar cada vez mais ao pastor e ajoelhar-me diante dele todo o dia. E o meu desejo é que nunca nos falte provisão, direção e proteção. E Deus nos abençoe.